Senhor presidente, deputados, aqui está uma matéria que eu acredito. E não acredito desde agora, a defendi desde a legislatura passada. E vou dizer por quê. Senhor presidente, deputados de base e deputados de oposição. Eu quero aqui trazer um pouquinho à memória um fato histórico que eu creio importante. Lá no século XVIII, Montesquieu, que todos nós estudamos nas universidades, embasado na filosofia grega, escreve o livro O Espírito das Leis, deputado Bruno Peixoto. No livro O Espírito das Leis, ele estabelece a teoria dos três poderes. A teoria dos três poderes é uma oposição à teoria dos governos absolutistas, porque ali havia uma sociedade cansada da concentração de poder. Então Montesquieu estabelece uma tese, embasado lá ainda em Aristóteles, nas teorias gregas, estabelece a relação dos três poderes. E esse pensamento é o que norteia as principais democracias do mundo, que são divididas entre os poderes executivo, legislativo, judiciário. E na tese dos três poderes, presidente, existe um princípio básico com relação ao legislativo. O legislativo é um dos poderes, eu não digo um dos poderes, mas é o poder mais importante dentro da concepção e correlação entre os três poderes. O poder executivo é o poder que executa as políticas públicas. Porém, o poder legislativo, na teoria dos três poderes, é o poder que capta o anseio popular para estabelecer as políticas públicas para que o governo execute. E na teoria dos três poderes, há dois princípios fundamentais, que é independência e harmonia. Independência e harmonia é fundamental na teoria dos três poderes. Aqui, o orçamento impositivo não pode ser discutido pelo viés de base ou de oposição. Sempre que defendi o orçamento impositivo, em momento algum, defendi o orçamento impositivo como visão de base ou como visão de oposição, mas como visão de poder, embasado na tese dos três poderes, onde o poder legislativo é quem capta os anseios populares para transformar isso em políticas públicas. Por isso eu entendo que o orçamento impositivo, senhor presidente, essa é a minha tese, e eu tive a oportunidade de falar para o governador que eu defendo o orçamento impositivo, não como visão de base de oposição ou de governo, mas como tese de poder. Porque no Brasil, nós temos uma falsa aplicação da visão dos três poderes, porque não há independência. E a culpa disso é do legislativo, a culpa disso é nossa. Porque nós não damos conta de estabelecer uma relação que seja respeitosa, mas independente. E ficamos nesse lenga-lenga, nessa patinação, e a sociedade simplesmente não nos entende como um poder que na teoria tem tanta força, mas como esse poder abre mão da sua força para ser um mero despachante. Eu não estou aqui defendendo base, oposição, governo. Falei para o governador, governador, eu quero ter a liberdade de defender a minha tese. E ele me respeitou nisso. Todos vocês são prova de que o governador foi respeitoso porque eu defendo uma tese. Eu não defendo a mim, eu defendo o poder que eu faço parte. E o orçamento impositivo, o Estado de Goiás está atrasado
Nós estamos discutindo atrasado o orçamento impositivo, e pelo que eu estou vendo, nós não vamos dar conta de aprovar o orçamento impositivo, porque nós não nos respeitamos. Nós não nos respeitamos. Independente de base ou oposição, independente de defender o governo, porque eu sou base. Eu defendo o governo, estou aqui todos os dias. Eu não falto uma sessão nessa casa, nem de plenário e nem de comissão. Eu não tenho uma falta. Portanto, ninguém pode falar aqui que eu não defendo o governo. Muito pelo contrário. Tenho defendido o governo aqui em todos os instantes, votando matérias difíceis. Mas, além de tudo, eu defendo o poder que eu faço parte. Eu sou deputado. Eu faço parte do Legislativo, eu defendo esta casa, eu defendo o poder legislativo, pelo qual o povo me colocou aqui, e esse povo que espera que nós sejamos captadores dos seus anseios, e transformemos esses anseios em resultados práticos. E como transformar esses anseios em resultados práticos, se não temos o mínimo, a ferramenta mínima para transformar isso em resultados práticos, que são as emendas? Nós não nos respeitamos sequer para ter as emendas que nós temos direito. Como defender os anseios populares? Como falar que nós aplicamos a visão dos três poderes, ou a tese dos três poderes, lá do século XVIII de Montesquieu, se nós não temos a condição de nos respeitar e fazer esse poder respeitado através das nossas emendas? Deputado Carlos, eu quero rapidamente aqui fazer uma conclusão por causa do meu tempo. O orçamento impositivo não é uma matéria de base ou oposição. O orçamento impositivo é uma matéria de poder. Eu respeito esse governo, eu respeito o governador Marconi Perillo, eu ajudei na eleição do governador, eu sou base nessa casa, mas eu sou parte de um poder que precisa ser independente. Eu sou parte de um poder que precisa ser respeitado. Eu volto a dizer o que disse aqui há poucos dias atrás. A partir do momento que nós não votarmos o impositivo, nós perdemos o direito de reclamar sobre emenda. Nós perdemos o direito. Porque nós temos o remédio. Se não aplicamos o remédio, nós não temos razão, nós não temos o porquê de reclamar se temos a cura e não aplicamos. É como disse há poucos dias, o meu filho, eu no bom sentido, eu dano muito com ele com relação a isso. Porque às vezes ele fica doente e eu falo para ele, tome remédio. Passa um pouco, ele volta falando, eu estou com dor. Eu pergunto, você tomou remédio? Ele diz, não. Eu falo, então você não pode reclamar. Porque você perdeu a autoridade, você perdeu a legalidade, porque o remédio está ali, disponível. Mas se você não aplica, você perde o direito, você perde a legalidade. E é justamente isso que está acontecendo aqui. Nós temos o remédio para resolver um problema que é nosso. Não é de governo, é nosso, é de poder. Mas se nós não vamos aplicar o remédio, então a partir de agora também não reclamemos de emenda. Perdemos o direito. Nós vamos reclamar de emenda se nós temos o remédio para resolver e não resolvemos? Então perdemos a autoridade. Eu estou aqui fazendo o que eu falei respeitosamente ao governador que faria. Eu vou defender o impositivo até o fim, porque eu acredito no impositivo não como uma ferramenta de base de oposição, de manipulação, de A ou B ou C receber. Eu acredito em um poder. Eu acredito nessa casa, eu fui eleito para estar aqui. É lógico que fui eleito dentro de uma base e respeito isso, e vou lutar por ela, vou lutar pela coesão dela, vou lutar para que a gente conquiste o nosso espaço sempre como base, e o respeito sempre como base, mas vou lutar por esse poder, o qual eu faço parte e fui eleito para estar aqui. E quero o respeito de vocês, porque sempre defendi. Não estou aqui sendo oportunista, muito pelo contrário. Talvez vou conquistar aqui a indiferença de muitos, mas vou sempre defender aquilo que eu acredito.
E eu acredito que com a não votação perdemos todos. Perde o poder legislativo. Muito obrigado.